Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, o canal do Oi, gente, Eli Correia. Eu quero que você mande a sua carta. Eu peço para você enviar a sua história. Eu quero narrar também a sua história aqui no canal YouTube. Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Não esqueça que nós temos toda semana, toda segunda-feira às 19 horas, o nosso podcast do Eli Correia, sempre com convidados especiais. E por favor, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Estou contando com você para chegarmos a 1 milhão de inscritos. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a segunda parte de O Admirador Secreto. Agora eu já estava na dúvida. Seria meu admirador secreto o Renato? Seria o meu admirador secreto o Edgar? Ou seria uma outra pessoa? Márcio, o investigador de polícia, ele então ficou por ali fazendo rondas e disse para eu ficar tranquila, porque ele e a viatura estariam ali zelando pela minha segurança. Ok. No dia seguinte fui trabalhar. Renato não havia comparecido ao trabalho. E então eu contei tudo à minha chefe, a Ângela. E ela me disse que no dia anterior, Renato foi conversar com ela sobre mim. Ele disse a ela que estava perdidamente apaixonado por mim e que nunca me enviou nada de presentes, nem bilhetes, nem telefonemas, que jamais ia querer me fazer algum mal. Ângela disse para mim que acreditou em Renato, mas eu não. Para mim, era ele o autor disso tudo. Quando terminou o expediente, Edgar me esperava em frente à empresa onde eu trabalhava. Ele queria me pedir desculpas por ter feito aquele papel de palhaço no dia em que tentou me beijar e se mostrou muito arrependido. E me convidou para ir à lanchonete como da outra vez. Mas dessa vez, não aceitei. Então ele perguntou se podia pelo menos caminhar comigo, me acompanhar até a minha casa. Quer dizer, eu permiti. Só que no caminho de casa, ele disse que não podia negar que aquela velha chama de amor que ele sentia por mim estava ardendo em seu peito novamente. E então ele se declarou a mim e pediu para voltarmos novamente a namorar. Eu fiquei totalmente desconcertada. E deixei bem claro a Edgar que eu não queria relacionamento com ele, aliás, com ninguém, e que éramos amigos. E resolvi caminhar então o restante do trajeto que faltava sozinha, sem permitir que ele me acompanhasse. Então você fica por aqui, eu vou seguir sozinha. Ele obedeceu, mas ficou imóvel na calçada, me olhando até eu terminar a rua e sair da sua vista. No outro dia, foi a vez de Renato aparecer na empresa e vir falar comigo. E também me pedindo desculpas com lágrimas nos olhos. Tudo porque ele estava insistindo muito, ele estava pegando muito no meu pé, que eu o perdoasse. Ok, eu disse que o desculpava, que eu o perdoava, mas que se ele não quisesse me ver chateada, deveria ficar longe de mim de uma vez por todas. Ok. Tudo o que eu queria ser era uma mulher comum. O que adianta ser bonita, como todos falavam, se é para atrair paixões doentias e não ter paz? Eu sei que o dia transcorreu tranquilo, eu saí do meu trabalho até em paz, naquele dia, disposta a esquecer tudo. Porém, quando eu saio, o que vejo em plena rua na frente do meu trabalho é uma cena lastimável. Renato e Edgar se agredindo em socos e pontapés. Ambos descabelados, roupas rasgadas, sangue na face dos dois, porque um deu soco no outro, porrada no outro. Um espetáculo de horrores, você ver dois homens brigando, um pesadelo, tudo aquilo que eu estava assistindo.
Edgar havia bebido de novo e se esbarrou em Renato na hora que ele está saindo da empresa. Saiu um pouco antes de mim, né? Não olhou para mim nesse dia, obedeceu o que eu pedi a ele, ele saiu antes. Só que lá estava o Edgar e os dois agora se pegando, os dois agora se agredindo. Ao vê-lo, Renato julgou que Edgar talvez estivesse me esperando sair e não deixou barato não. Começou a falar para Edgar parar de mandar flores, parar de mandar presentes, parar de mandar bilhetes, porque ele, Renato, estava sendo acusado. E quando Renato tocou no meu nome, Edgar virou uma fera e, bêbado como estava, partiu para cima de Renato, até que então, entre socos e pontapés, os dois foram parar na delegacia. Eu já estava exausta de tanto escândalo, mas o que mais me intrigou ainda estaria por vir. Eu fui para casa, mas antes de chegar, sabe quando você está abalada com tudo aquilo que você viu, duas pessoas que supostamente te amam e brigando, né? E seria com certeza um dos dois o meu admirador secreto, só podia ser. Então eu deixei tudo aquilo lá, eles foram para a delegacia, eu fui para casa. Antes de chegar em casa, eu vi um vulto na varanda. Usava uma roupa preta. Eu não conseguia ver direito, mas de longe eu percebi que a pessoa usava um Ray-Ban e um boné. Deixou um pacote na área da casa e saiu correndo, entrando em um táxi que aguardava ali fora, e fugiu. Eu achei super estranho. Você imagine, você está a poucos metros da sua casa, aquela figura estranha na varanda, deixa um pacote e sai correndo de boné, de óculos. Meu Deus, o que é isso? Saiu correndo, entrou num táxi, fugiu, foi embora. Eu achei muito amedrontador. Não podia ser Renato, nem Edgar, pois ambos estavam na delegacia, prestando contas da briga, do escândalo que fizeram na frente da empresa. Eu resolvi encarar, me enchi de coragem e lentamente fui me aproximando daquele pacote que eu vi aquela figura, aquele vulto deixar ali. Tinha meu nome da mesma forma que antes do envelope. Quando eu abri o envelope, eu tomei o maior susto. Uma foto minha com um X traçado sobre o meu rosto e uma frase: vou te matar. Vou te matar. Nessa hora, voltei para a delegacia, voltei correndo, denunciei o ocorrido. Márcio, o investigador, sabia que não poderia ser nem Renato e nem Edgar. Porém, já que os dois estavam ali, questionou a ambos qual dos dois tinha mandado alguém à minha casa. Qual dos dois? Foi duro, foi direto. Um ou outro foi, não pode ser outro. Tem que ser um dos dois. Os dois apareceram surpresos. E tanto eu como o Márcio não achamos realmente que eles estavam representando. O espanto foi natural, Edgar ficou assim, pasmo. Renato também ficou. Naquela noite, resolvi não dormir em casa. Fiquei com medo. Afinal, minha irmã estava com o Davi, viajando em algum lugar, não sei onde. Não havia ninguém em casa, era só eu. Por isso eu passei a noite na casa da minha chefe, Ângela. Eu expliquei o que tinha acontecido. Ela falou, não, fica aqui. Passei a noite, portanto, na casa de Ângela. E logo de manhã eu liguei para minha irmã contando o que havia acontecido. Ela ficou muito preocupada e disse para que eu me acalmasse, pois ela e Davi estariam então retornando imediatamente da viagem que eles estavam fazendo, e chegariam na parte da tarde daquele dia. Terminado o expediente de trabalho, eu fui para casa. Tânia e Davi estavam no quarto ao lado e eu então me senti mais segura. Mas, mais uma vez, coisas estranhas aconteceram de novo. Eu não conseguia dormir. Já era alta madrugada quando finalmente eu cochilei um pouco. E acordei com um som forte, tipo uma pedrada. Sim, uma pedra teria sido arremessada da rua e pegou bem na minha janela. Eu acordei assustada
E sem acender a luz, eu fiquei pela frestinha da janela à espreita. Não acendi a luz. Eu corri para a janela e fiquei espreitando ali pela frestinha da janela, mas só que eu não vi ninguém. Eu pensei em ir acordar a minha irmã, mas resolvi que eu estava incomodando muito, então deixasse ela e o Davi dormirem em paz. Quando foi por volta das 4 da madrugada, eu adormeci. E acabei tendo um pesadelo com o Renato me cercando num beco sem saída. Pesadelo, como se Renato estivesse num beco me cercando, eu não tinha saída. Eu despertei assustado. E ao abrir os olhos eu tomei um grande susto, eu quase gritei. Eu vi a figura de um homem sentado à beira da minha cama. Acendi o abajur da cabeceira rapidamente e vi que era Davi. Davi que estava ali, sem camisa, sentado ali na beira da cama, parado, me olhando. Eu perguntei o que ele fazia em meu quarto. O que você faz aqui no meu quarto? Ele pediu, calma. Disse que eu estava gemendo muito e tendo pesadelos, e ele estava ali só para me ajudar. Então eu pedi que ele saísse imediatamente e voltasse logo para o quarto, antes que Tânia interpretasse tudo errado. Ele se desculpou e saiu, e disse, olha, eu só queria ajudar. No entanto, eu não gostei da forma como ele me olhou. Quando ele saiu do meu quarto, eu vi a porta do quarto da minha irmã entreaberta e percebi que ela estava acordada. Então eu resolvi ir trocar uma palavra com ela. Mas quando eu cheguei ali na porta do quarto dela, ela fingiu estar dormindo. Ela fechou os olhos e fingiu estar dormindo. Enquanto Davi retornou para lá, e eu voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Até esse dia, eu sempre pensava que os presentes seriam de autoria de Renato ou de Edgar. No entanto, como foi constatado, sim, que havia uma terceira pessoa que fugiu no táxi, e já que ambos estavam na delegacia, Renato e Edgar, quando o último presente foi entregue, eu comecei a considerar seriamente que Davi poderia ser o autor dos bilhetes e o responsável pelos presentes anônimos. Só sei que eu não consegui mais dormir até amanhecer. E como não tinha conseguido dormir aquela noite e já tinha amanhecido, resolvi faltar ao trabalho e investigar Davi. Será ele o meu admirador secreto? Ele levantou cedinho enquanto a minha irmã continuava dormindo. Tomou um café rápido na cozinha e saiu. Eu fui atrás, seguindo ele a uma boa distância, sem ser notada. Mas ele entrou na empresa onde trabalhava, que ficava ali perto, e eu me senti uma boba, achando que eu ia descobrir alguma coisa, ver alguma coisa diferente, mas não, ele entrou no trabalho e acabou. Pensei então em ir trabalhar, mas estava cansada. Como não havia dormido, resolvi então voltar para casa. Ao chegar, a minha irmã estava tomando banho e resolvi observar o quarto dela, a fim de achar alguma pista a respeito de Davi. Quando abri o guarda-roupa, achei muito estranho, porque eu vi uma roupa preta e um Ray-Ban. Vi também uma caixa que chamou minha atenção, e ao abrir a caixa, eu tive uma surpresa. Um recibo de compra de bombom, exatamente daquela marca que eu recebi. Mas o que é pior, haviam fotos minhas e algumas com o meu rosto traçado com um X. E neste momento minha irmã entra no quarto e ficou surpresa de me encontrar ali. Você não foi trabalhar? Você não tinha ido trabalhar? O que está fazendo aqui? Eu, ainda sem entender direito, perguntei para Tânia o que significava aquelas fotos guardadas no guarda-roupa. O que representava aquele X exatamente no meu rosto? E esse Ray-Ban?
E essa roupa preta, e vi que ela ficou totalmente desconcertada. Enquanto eu ainda estava assimilando o que estava acontecendo, a minha irmã veio para cima gritando como louca: você já roubou Edgar de mim no passado, e agora você quer me roubar o Davi também? Várias vezes ela gritou e começou a me dar tapas. Eu a empurrei, corri para o meu quarto, me tranquei e chamei Márcio desesperadamente. Enquanto ele não chegava, a minha irmã fugiu, mas não foi muito longe. Hoje já se passam 6 anos desse fato. A minha irmã Tânia passou por um tratamento psiquiátrico e parece estar bem na medida do possível. Jamais eu podia imaginar que quem estava por trás daquele mistério todo fosse ela, minha irmã. Ela sempre me culpava por ter namorado Edgar no passado, uma vez que ela gostava dele, mas guardou essa mágoa em segredo. Anos depois ela procurou Edgar, mesmo ele estando casado, porém ele não quis nada com ela, mas perguntou sobre mim, o que a deixou ainda mais furiosa. Quando eu vim morar com ela, ela não quis transparecer que não gostava da minha presença e não quis dar a entender que estava só. Então reatou com Davi, mas pensava que eu estava querendo me relacionar com ele. O fato de saber dos acontecimentos, da briga de Edgar e Renato, do interesse de ambos por mim, a deixou ainda muito mais raivosa, enfurecida. E essa raiva só crescendo, crescendo. Esse ódio, verdadeiro ódio, a verdade é essa. Foi quando então minha irmã, com a sua imaginação maléfica, doente, ela criou um personagem, o Admirador Secreto. Sim, a história dos presentes começou ali, como o Admirador Secreto. Os bilhetes, quem enviava era ela, porém com o pseudônimo de o Admirador Secreto. Ela nutria um sentimento de ciúme, ela nutria uma raiva, um ódio de mim. Sim, mas agora ela talvez chegasse até a ponto de me matar. As ameaças começaram, ela não se continha, ela não se contentava, ela queria ver o meu fim. Imagine uma pessoa concorrendo com a outra. Muito embora eu não tivesse concorrendo nada com ninguém, eu só queria a minha vida. Porém, na cabeça dela, na imaginação dela, eu também estava querendo Davi. Portanto, minha irmã foi quem criou esse personagem. Aonde ia terminar, só Deus sabe. Mas que foi um choque para todos, que o Admirador Secreto, que seria esse, seria aquele, seria uma terceira pessoa, não era. Era simplesmente a minha irmã, com ciúme, com raiva, com ódio de mim, estava preparando, quem sabe, o meu fim, através deste personagem, Admirador Secreto. Hoje em dia, não moro mais na cidade. Deixei de trabalhar naquela empresa. A única pessoa que ainda tenho contato é Ângela, que de chefe se tornou uma grande amiga e, ao mesmo tempo, foi minha madrinha de casamento. Sim, eu me casei. De tudo aquilo, eu tiro algo bom, muito bom que me aconteceu. Afinal, toda história triste tem alguma coisa de bom, que foi o meu casamento. Porque se não fosse aquilo tudo, eu não teria conhecido Márcio, o investigador de polícia. E hoje posso dizer que tenho uma vida muito feliz e realizada. Sim, infelizmente, graças a tudo aquilo que aconteceu e quase custou a minha vida. Essa é a minha história e não vejo a hora que seja narrada por Eli Correia. A história que a vida escreveu. Que saudade de você!
O Admirador Secreto. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.